Olá, querido irmão, querida irmã, mais uma vez estamos aqui reunidos para meditar a poderosa palavra de Deus. Oremos. Pai Santo, Pai amado, Pai bendito, rico em amor, rico em graça, rico em misericórdia, derrama sobre nós o teu amor, derrama sobre nós a tua graça, a tua bênção, derrama o teu Espírito Santo, Senhor, renova a nossa vida e renova toda a face da terra. Muito obrigado, Senhor, pelo teu infinito amor. O evangelho que nós vamos meditar hoje está em Mateus, capítulo 14, versículos de 22 ao 33. Hoje eu não vou fazer a leitura, não. Hoje nós vamos meditar ele, porque é um evangelho bem conhecido. É aquele evangelho onde Jesus está caminhando sobre as águas, sobre aquele vento forte, pensam que é um fantasma, e a hora que vem que é Jesus, Pedro pede para que Jesus vá até ele, que ele vá até Jesus. E Jesus diz, venha. Então vamos falar sobre isso hoje, tá bom? Sobre o caminhar de Pedro sobre as águas e sobre o medo que Pedro teve hoje. O evangelho começa dizendo que depois da multiplicação dos pães, olha que bonito, hein? Aquela multidão com Jesus, ouvindo a palavra, aquela multidão com Jesus que teve fome, Jesus pegando ali, né, os pães, os peixes, não é? Os cestos, a sobra de pães, e realizando ali a multiplicação dos pães e alimentando a todos. Jesus, quando age em favor de todos, toda a humanidade. Tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo, para todos, curava a todos, e cura até hoje todos, que é claro, conseguem tocar em Jesus, claro, pela fé e sem medo, não é? E aí, quando termina ali aquele momento, né, que ele despede as multidões, que ele vai despedindo as multidões, ele pede para os apóstolos irem, né, à frente, vão à frente, que eu vou aqui despedir das multidões. E os discípulos obedecem e vão, obedeceram a palavra de Deus, tá bom? Mas Jesus, escurecendo, o que ele vai fazer? Ele se retira ao monte para orar. Aqui na nossa região escurece 6 horas da tarde, mais ou menos. E a palavra diz que lá pelas 3 horas da manhã, Jesus estava naquele momento de intimidade com o Pai e fica ali do escurecer até as 3 horas da manhã. Vamos lá, primeira pausa. Como está o nosso momento de intimidade com Deus? Nós estamos rezando, estamos orando, estamos dobrando o nosso joelho. Nós sabemos que o mundo de hoje está corrido, né, meu irmão? Muito trabalho, muita luta pelo pão nosso de cada dia, mas como está sendo o nosso momento de oração? Não estou falando na igreja, não. Na igreja todo mundo ora, né? Eu rezo, eu oro, né? Eu estou dizendo assim, eu e Deus, para a gente meditar. Nós precisamos deste momento de intimidade no nosso quarto, na nossa sala, num bosque. Eu tenho um lugar aqui que faz tempo que eu não vou também, devido ao trabalho, que é um arvoredo que a gente faz ali na frente da minha casa, lá em José Bonifácio. É os momentos que a gente tem ali com Deus, tá bom? É isso que é essa mensagem do Evangelho, nesse comecinho aqui. Como está o nosso momento de oração, de intimidade com Deus. Segunda parte, Jesus vai caminhando sobre as águas, o vento, e eles pensam que é um fantasma, e quando Jesus diz, sou eu, não tenham medo, Pedro pede, mestre, se és tu, que eu vá ao teu encontro. E Jesus fala, venha. E Pedro, a palavra de Deus diz que ele caminha sobre as águas. Ele caminha sobre as águas, só que num determinado momento ele tem medo. E quando ele tem medo, ele tira os olhos de Jesus e olha para o vento, ele afunda. E grita, mestre, me salva, senão eu vou morrer. E Jesus chega e estende aquele braço. Um braço que ele estendeu há 2000 anos atrás para Pedro, é o braço que ele estende para mim e para você. Todas as vezes que nós falta fé em nós e sobra medo, né? Só que um detalhe que eu quero chamar você aqui. Jesus não olha para Pedro e diz assim, Pedro, homem sem fé. Ele não diz isso. Ele diz, homem de pouca fé. Pouca!
Muitas vezes nós somos esse homem, você que é mulher, essa mulher de pouca fé, tá bom? Pouca fé, não é de pôr café, não, é de pouca fé. Mas, opa, glória a Deus, ainda bem que nós temos pouca fé, nós precisamos pedir, Senhor, aumenta a nossa fé, derrama o Teu Espírito Santo para que eu não tenha medo, para que eu tenha fé. E quando ele entra na barca, o vento acalma e eles falam, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Mas eu quero falar do medo rapidamente para esse vídeo não ficar muito comprido. Que hora que entrou o medo na humanidade, meu irmão? Qual passagem bíblica fala da hora que a primeira pessoa que disse que tinha medo? Moisés, Elias, Davi, Daniel? Quem foi o primeiro dos nossos patriarcas que disse que tinha medo? Vamos lá? Foi em Gênesis capítulo 2, 3, ali no comecinho da Bíblia. Todos os dias o Senhor vinha e passeava com Adão no jardim do Éden. Mas, depois do acontecimento da desobediência, do fruto proibido, de comer lá do fruto da árvore que Deus tinha dito, esse aqui vocês não vão comer. Depois desse momento, depois de comer o fruto, depois de fazer aquilo que Deus tinha dito, não faça, Adão percebeu que estava nu, Eva perceberam que estavam nu. E quando eles viram os passos do Senhor no paraíso, oh, que glória a Deus, poder passear com o Senhor no paraíso, poder ter esse momento de intimidade que nós somos chamados a ter, de oração ali com Deus. Depois desse momento, meu irmão, depois de desobedecer a Deus, eles tiveram medo. Aí eles se esconderam, porque estavam nus. O pecado faz com que nós ficamos nus na presença de Deus. Aí o que acontece? Vamos seguir certinho o que está escrito ali. Ele ouviu os passos, se escondeu, ele e Eva. Aí Deus fala para ele na Bíblia Sagrada, né, ali em Gênesis. Adão, por que você está escondido? Por que está acontecendo? Vamos passear, vamos caminhar. Claro que Deus já sabia, né? Adão, eu estou nu e tive medo. Pode procurar lá na Bíblia Sagrada. Eu estou nu e tive medo. Então Deus já entra nesse diálogo e fala, se você teve medo, se você percebeu que você está nu, é porque você me desobedeceu. Por quê? Aqui eu quero parar, só para você entender que essa primeira vez que diz que na Bíblia Sagrada a palavra medo apareceu, foi ali com Adão e Eva, tá, meu irmão? Então, onde a gente quer chegar aqui? Todas as vezes que nós afundamos sobre as águas, todas as vezes que nós temos medo, infelizmente, é porque o pecado está habitando em nós. Porque nós temos pouca fé. Homens de Deus, mulheres de Deus, que muitas vezes tropeçam aí, infelizmente, no adultério, com coisas erradas, na política, na vida, na igreja, é um cordeirinho, na vida quer ser um leão, dá medo. E muitas vezes esse medo vem provocando depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Por quê? Porque no caminhar da vida, onde é chamado a caminhar com fé, isso acontece comigo, acontece com todo mundo, não estou querendo dizer com você. Pode acontecer comigo e já aconteceu comigo lá atrás, tá bom? E eu tenho que vigiar para não acontecer de novo. Estando caminhando com Jesus na igreja, no grupo de oração, onde nós estivermos, quando nós, por causa do pecado, desviamos o rosto de Jesus, do Senhor Deus, nós afundamos. Bem rápido, bem simples. O medo, muitas vezes, na maioria das vezes, é gerado pelo pecado. O medo faz com que nós afundemos nas águas. Então, que nós possamos ter fé, ter coragem e não medo. O medo arrefece, diminui a nossa fé. A fé num Deus faz com que nós caminhamos sobre as águas, sem medo. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor, por esse dia, pela nossa vida. Derrama o Teu Espírito Santo para que nós tenhamos fé, coragem e que o medo caia por terra. Que nós não sejamos ali como Adão e Eva, que desobedeceram a Deus. Que nós não sejamos como Pedro. Muitas vezes vamos ser, sim, infelizmente, mas que nós conseguimos manter os nossos olhos fixos em Ti, para que o medo caia por terra. Derrama o Teu amor.
Derrama o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, Deus é mais sempre!